comigo a sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo de número 5, a última parte do versículo, mas nós vamos ler o versículo todo, mas vamos enfatizar a última parte do versículo. João capítulo 15, versículo 5. Amém? Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Podemos assentar abrindo comigo 6. Gênesis capítulo 6. Abra comigo em Gênesis capítulo 6. Vá lá. Gênesis capítulo 6. Houve uma tragédia no meio da humanidade. A humanidade se corrompe de tal maneira, que faz Deus projetar numa destruição. Tal era a corrupção da humanidade. O ser humano se tornara algo que era alvo de extermínio. Foi o que aconteceu. Houve uma perversão tão generalizada, e que não tinha maneira de continuar. Não tinha jeito. Deus criou o homem, e quando criou o homem, Deus criou o homem com muita satisfação e alegria, dando ao homem, porque a Bíblia diz, Deus via que era tudo muito bom. E Deus deu ao homem todos os recursos e até aquele completar de uma companhia ele deu. E então o homem vira as costas para Deus e é expulso do Éden. E fora do Éden, na terra, o homem começa a se corromper. E logo no capítulo 6 de Gênesis, a terra dura e a humanidade, 6 capítulos apenas fora do Éden, fora de Cristo, nós não chegamos ao 7º dia. Viu? Fora de Cristo, eu e você não chegamos ao 7º capítulo da nossa vida. A humanidade não estava chegando ao 7º capítulo de Gênesis, assim como eu e você. Não duramos 7 dias, não duramos uma semana fora de Cristo. E a Bíblia diz assim que Deus, Ele tem um projeto e um propósito de destruir a raça humana. Esse era o projeto de Deus, acabar com toda a raça humana. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quero que você acompanhe comigo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Vou dizer uma coisa para você, você não precisa ir para o mundo para que a sua alma comece a desenvolver coisas nocivas. Você não precisa ser um pecador de carteirinha para que a sua alma fique degeneralizada, se degenere. Não. Você só precisa continuar vindo à igreja, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar a palavra não penetrar no seu coração. Sua própria alma vai fabricar as suas mazelas e a sua decadência. O homem sem Deus não pode fazer nada, nem mesmo se manter no mesmo estado. Deus te abençoa, Deus te restaura, Deus te santifica, Deus envia a você o Espírito Santo, Deus te orienta. Mas se você ou eu nos afastarmos das práticas que são determinadas na Escritura para a conservação da nossa alma, nós vamos perecer. Quando um crente começa a deixar de ler a Bíblia, de vir à igreja, de fazer oração, de adorar ao Senhor, ele começa um processo de degeneração. Ele mesmo. É igual qualquer alimento sem conservação. Ele começa a se degenerar. Por isso a importância de estarmos em comunhão, por isso a importância de participarmos dos cultos, por isso a importância de você vir à igreja, cultuar a Deus e não olhar para o seu próximo. Por isso a importância de você adorar a Deus e não reparar aquilo que está à sua volta.
Por isso a importância de você ter um culto particular, individual, só seu, onde você ama Deus e você recebe a recíproca deste amor. A Bíblia diz que a humanidade estava totalmente corrompida. E a Bíblia diz no próximo versículo, que é o 7, o 6... Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Assim como no Éden, a alegria de conservar e de abençoar Adão e Eva, agora a tristeza e o aborrecimento do coração de Deus pela corrupção do ser humano. Então Deus resolve projetar uma destruição. Projeto, Éden. Criação, projeto, Gênesis 6, destruir o que eu criei. Cresceram, multiplicaram, e multiplicaram também as suas iniquidades, e multiplicaram também os seus desejos, e multiplicaram também os seus desvios. Gênesis 1, 2, 3, criação. Gênesis 6, destruição. Este era o projeto de Deus. Deus estava certo que ia destruir toda a raça humana. Deus começa a procurar pessoas que valessem a pena. Essa é algo muito difícil de se ouvir, mas é a realidade. Deus começa a procurar algo que valesse a pena na terra. Alguém que valesse a pena. E Deus não encontra. Não encontra ninguém que valesse a pena. Ninguém. Então ele diz, eu vou destruir tudo. Todos os animais, todos os seres humanos, tudo. Eu me arrependo. Não vou. É meu, eu fiz, eu destruo. É meu. Eu faço o que eu quero com aquilo que eu criei. Essa é a soberania de Deus. A Bíblia diz no versículo de número 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. O projeto estava sendo engatilhado, destruir toda a raça humana. De repente, Deus olha para um homem. E o projeto de Deus se encontra com o coração de um homem, com a alma de um homem. Eu quero dizer uma coisa para você, que projeto não é nós querermos alguma coisa, é nós nos tornarmos alguém. Naquele momento, o projeto de destruição de Deus não encontra um homem com um projeto, não encontra um homem com planos, não encontra um homem com sonhos, encontra um homem honrado, encontra um homem diferenciado, um homem que lutava contra a maré de perversidade. As pessoas que têm planos e projetos são aquelas que têm de A a Z e não fazem que suas vidas acompanhem aquilo que desejam e que anseiam. O que eu preciso e o que eu desejo só vai acontecer se sair daqui de dentro. Vai ter que sair de dentro de mim, não vai vir do céu. Enquanto não nascer dentro do meu coração, Deus olha para um homem íntegro. Então, o projeto de Deus se une à essência e à identidade de um ser humano. Esse é o maior projeto de Deus. Quando o projeto de Deus encontra no ser humano, no coração do ser humano, honradez, caráter, iniciativa, obediência, força. Noé tinha todas essas qualificações. Ele era forte para acreditar e confiar em Deus. Ele era obediente para fazer justamente aquilo que Deus queria. Eu tenho projetos para 2018 e acredito que você também. Só que nós vamos ficar com os projetos apenas nos papéis. Se não existir em nós uma alma, um coração que lute contra essa maré, que lute contra essa perversidade, que lute contra toda essa onda de desvio. Os nossos projetos ficarão apenas nos papéis. Se você não tivermos um coração para dizer, Deus, eis-me aqui.
eu entendi, Jesus, que sem ti eu nada posso fazer. A partir do momento que você colocar o seu projeto acima de Deus, ele está sentenciado a estar falido. A partir do momento que você colocar qualquer sonho, qualquer plano acima de agradar a Deus, eu acredito que Noé aqui, piamente, que Noé aqui alcançou o maior projeto da vida de um cristão. Qual é o maior projeto da vida de um cristão? E Noé achou graça aos olhos de Deus. Esse é o maior projeto de um cristão. É você saber que Deus olha para você e Deus gosta do que vê. Isso é achar graça. Deus gosta daquilo que vê. E quando Deus olha para Noé, Deus gosta do que vê. Eu queria perguntar uma coisa para você. Antes que nós busquemos de Deus as condições para alcançarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, será que Deus está gostando do que vê? Será que eu quero algo da mão de Deus, mas eu tenho oferecido coisas para Deus, como amor, obediência, carinho, afeto, comunhão, busca, perseverança? Será que tem sido uma comunhão recíproca? Porque ali o que acontece? Noé oferece algo que enche os olhos de Deus e faz com que Deus mude o curso. E insira em seu projeto um homem que muda o projeto de uma certa maneira. Vou destruir toda a raça humana, todo animal, mas vou conservar toda a raça humana por causa de um homem. Um homem. Um ser humano. Para que os projetos se realizem, você não precisa de ninguém. Enquanto os seus projetos estiverem interligados com os outros, não são projetos, não são planos. Planos dependem apenas de você. Projetos dependem apenas de você, do seu esforço. Porque é Deus quem vai realizar através de você. Você pode dizer amém? Se você tem sonhos e planos para 2018 que depende dos outros, não são planos e projetos particulares. Esses planos e projetos não tem como acontecer. A Bíblia diz assim, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus gostou do que viu. Deus precisa olhar para mim e gostar do que vê. Sabe o que Deus viu em Noé? Deus viu qualificações de um ser humano que vivia no meio de toda aquela situação infernal e conseguia ser diferente. Foi isso que Deus viu. Deus viu alguém que não se contaminou. Deus viu alguém que conseguiu fazer a diferença em meio à situação corrompida. Versículo de número 12 do capítulo 6. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, menos Noé. Diga, eu terei um plano e um projeto, quando menos eu. Todo mundo desanima, menos eu. Todo mundo olha para trás, menos eu. Todo mundo murmura, menos eu. Todo mundo peca aleatoriamente, menos eu. Todo mundo cobiça, menos eu. Todo mundo xinga, menos eu. Todo mundo faz, menos eu. A sua vida precisa desse menos você. Menos eu, eu não. Eu não. Todo mundo fica magoado, ressentido e permite que isso crie uma gangrena dentro da alma, menos eu. Menos eu. Menos Noé. Então o projeto de Deus, o plano de Deus encontra um ser humano que não se corrompia, então Deus vai inserir, isso é projeto, é quando Deus insere eu e você nos planos dele. Quais são os planos que são garantidos? Aqueles que estão no centro da vontade de Deus. E quando é que você encontra os planos que estão no centro da vontade de Deus? Quando Deus encontra graça, quando Deus gosta do que vê. Quais são os planos que eu preciso ter? Planos e projetos que agradem a Deus. Quais são os planos que eu e você precisamos ter? Planos e projetos que agradem a Deus. Diga amém. Versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé. Diga, todo projeto de Deus dá trabalho. Existem pessoas que não querem suar, que não querem ter trabalho, que não querem fazer. Deus poderia, naquele momento que escolhe Noé para salvar a raça humana,
Ele poderia ter eliminado a raça humana com pestes, com pragas e dar imunidade a Noé. Ele poderia destruir com raios, mas ele quis o dilúvio. Pastor, eu queria saber por que Deus quis o dilúvio. Pergunta para ele. Deus quis o dilúvio. Simplesmente isso. Ele quis matar a raça humana com chuva, com águas. Ele não mudou o plano dele. Ele simplesmente livra Noé. Então ele diz para Noé: você vai construir para você uma arca. Você quer estar dentro do meu projeto? Você quer estar dentro do meu plano? Quer? Eu olhei para você e vi graça, mas você tem que trabalhar. Diga para o seu irmão: você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Nós precisamos entender que nós precisamos nos esforçarmos para que possamos estar dentro do projeto de Deus. Você quer que Deus salve a sua família? Deus olha para você e diz: mas você tem que trabalhar. Você quer salvar seu casamento? Esse é o projeto de Deus. Deus olha para você e diz: você tem que trabalhar. Deus quer que você tenha uma vida espiritual elevada, e você quer também. Deus olha para você e diz: você tem que trabalhar. Deus quer te prosperar, e você também. Deus olha para você e diz: você tem que trabalhar. Você quer ter uma vida mais pacífica, onde você não faça tanto danos a você. Deus olha para você e diz: você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Deus dá a Noé o encargo de fabricar o barco dele. Um barco de navegação? Não, um barco de flutuar, só flutuar. Tudo que a arca precisava era flutuar, não precisava navegar, não precisava ir para o leste, para o oeste, para o norte, sul, nada disso. Só precisava flutuar. Aquela barca não era para navegar, era só para flutuar. Entende? Então, a orientação que Deus deu a Noé foi uma orientação específica para que ele não fosse afogado e nem os animais dentro daquela situação. Então, disse Deus a Noé, versículo 13: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca, 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Vamos trabalhar. Você acha que foi fácil para Noé construir aquilo sozinho com seus 2 filhos? Não. Mas ele não desanimou no projeto, sabe por quê? Porque ele tinha certeza o que era o Deus queria, que era o que Deus queria. Você sabe quando os seus projetos caem em descaso e você desacredita dos seus próprios projetos? Quando você não tem certeza que é o que Deus quer. Então, por favor, antes de você preencher o papel, no dia 6, eu vou entregar o papel para você. E você vai trazê-lo preenchido no dia 7. Antes de você preenchê-lo, ore a Deus. Ore a Deus. E faça uma cópia dos seus projetos, porque o primeiro vai ficar aqui. Faça uma cópia para que eles fiquem com você e você possa orar sobre eles. Mas analise aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a Escritura. Observe, minuciosamente, olha aquilo que você vai pedir. Vê aquilo que você vai pedir, a maneira que você vai pedir. A Bíblia diz assim no versículo 17... porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. Eu tenho 2 projetos. Um para destruir a raça humana e um para salvar você, Noé. 2 projetos. Um, eu vou destruir a raça humana. Outro, eu vou salvar você. E no seu você tem que trabalhar. E os outros, as demais pessoas, você deixa. Deixa comigo. Versículo de número 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo aquilo que vive, dos animais impuros, apenas um casal. Dos animais puros, 7 animais de cada um. Então fez Noé. Trabalhou dias a fio, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e ele acreditava, e ele confiava. Nunca deixe de acreditar no seu projeto.
A Bíblia diz assim em Isaías: se você não crer, você não vai permanecer nem prevalecer. Você tem que crer. Você tem que confiar. Os seus projetos devem ter, não apenas as suas mãos, mas a sua alma. A Bíblia diz assim no capítulo 7, vamos ver o 22, do capítulo 6. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Eu acredito que esse versículo 22 é o versículo mais difícil dos crentes obedecer. É parecido com o que Deus disse, mas não é igual. Então não vai dar certo. Tudo conforme Deus mandou. Ele obedeceu e fez tudo como Deus mandou. Qual a dificuldade de obedecer a Deus? Qual a dificuldade? São os achismos, são as opiniões próprias, é a maneira de se viver, é a maneira de conjugar a vida, é a maneira de absorver informações paralelas de um, de outro, de outro, de outro. Se você fizer como Deus quer que você faça, vai dar certo. Você tem dúvida disso? O que o seu projeto precisa? Ter a assinatura do arquiteto, que é Deus. Ele tem que aprovar. A Bíblia diz assim no capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Pessoas que têm projetos, e são pessoas confiáveis, são pessoas que abençoam temporariamente ele e a sua casa. A fé de Noé, a integridade de Noé, a vida de Noé, não salvou apenas ele, mas os seus filhos e a sua nora e a sua esposa. Versículo 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar a vida, sua espécie, sobre a face de toda a terra. Você sabe por que esses animais foram salvos? Por causa de Noé. Um homem que faz diferença, um homem que entende que o maior projeto dele não é ter, mas ser. Encontrado por Deus, muda a história minha e sua, de toda a humanidade. Um homem que entende que o importante não é o ter, mas o ser. O maior projeto seu para 2018 deve ser ser e não ter. Primeiras linhas do seu projeto deve estar a sua essência e depois as suas conquistas. O que Noé teve, que fez com que eu pudesse sonhar, você pudesse sonhar, se não essência, se não identidade, algo nele agradava a Deus. O que? Seu caráter, sua procedência, sua maneira de ser. Pessoas que alcançam propósitos são pessoas que elas têm força? Não, são fortes. Elas têm paciência? Não, são pacientes. Elas têm mansidão? Não, são mansas. Elas são, porque os que têm, no meio do caminho perdem. Elas têm fidelidade? Não, são fiéis. Essa é a diferença de ter e ser. Quem pode projetar nesta terra? Quem é? Quem pode projetar nesta terra? Quem é? Por quê? Porque os seus sonhos contará com uma pessoa nessa terra, você. Os seus sonhos, os seus projetos contarão com uma pessoa nessa terra, você. Aí você diz assim: pastora, eu vivo a vida assim, de qualquer jeito, do jeito que vier tá bom, eu não tenho sonho, não tenho plano. Eu acho que você deveria averiguar melhor a sua condição espiritual e emocional. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal um cristão não ter sonhos, não ter projetos. Não é normal um cristão não ter força, não batalhar, não lutar. Não é normal. Tem coisa errada aí. A Bíblia diz assim, no versículo de número 5, mais uma vez, do capítulo 7, e fez Noé conforme tudo o Senhor lhe ordenara. Segredo, obediência. Mas eu não aceito, mas eu não entendo, mas eu acho que não está certo, mas eu vou tentar saídas paralelas, eu vou bater em portas, mas eu vou. Aí se acaso o plano não der certo, aí eu volto para Jesus.
Sem mim nada podeis fazer. O dilúvio chega. E chove 40 dias e 40 noites. E a água começa a escoar depois de 150 dias. E Noé fica dentro da arca. E ele solta um corvo, depois ele solta uma pomba, depois solta de novo. Mas ele não sai da arca enquanto Deus não manda. Ficou lá esperando. Você já observou quais são as características de Noé até agora? Honrado, forte, decente, cheio de graça, paciente. Você sabe ser paciente? Hã? Você sabe esperar Deus trabalhar? Quantas complicações deste ano? Porque você não soube esperar Deus trabalhar. Porque você não soube esperar Deus ir adiante. Esses dias eu disse assim para alguém que estava ansioso com uma situação. Eu disse assim, mas por que você está tão ansioso? Deixa Deus ir na frente. Ele não diz, eis que irei diante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, para dar-te os tesouros escondidos. Então deixa Deus ir adiante, só vai atrás. É tão fácil conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, é fazermos conforme Deus manda, conforme Deus quer. As piores besteiras que já fizemos na nossa vida foi quando nós fizemos o quê? Nós atalhamos e fomos adiante. Deixa Deus ir à frente, Ele vai pegar aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais pesado, e aquilo que sobrar vai servir apenas para edificar a nossa fé. Amém ou não amém? É tão simples, deixa Deus ir. A Bíblia diz assim, no capítulo 8, versículo de número 15. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de réptil, que arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra e frutifique e multiplique sobre a terra. Você vê aqui alguma alegria em Deus? Para você só dar uma ratificada nisso, capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes que estavam na arca. E lembrou-se Deus. Deus não estava com seu contentamento pleno aqui, não. Deus salva Noé e Noé percebe isso. Esses dias eu disse uma coisa aqui muito interessante. A importância de você conseguir discernir o Espírito Santo e ver o contentamento, a alegria do Espírito Santo ou o descontentamento. A importância da sua intimidade com Deus, de você saber se está agradando a Deus e não está. Existem pessoas que estão tão envolvidas em seu sistema religioso. A religião não ia salvar Noé. O que salvou Noé foi o que ele tinha em Deus. A importância de você discernir. Deus olha para ele e diz assim, frutifiquem, multipliquem, para popular de novo, para corromper tudo de novo. Noé sentiu e fez um projeto humano, espiritual e humano. O que ele fez? Ele tinha feito uma arca e agora fez um altar. Diga, em 2018, eu terei que fabricar arcas para me livrar de situações. Tem uma maledicência e uma fermentação se levantando. Você vai ter que fabricar a arca da fidelidade. Fabrica, para você sair daquela situação. Tem uma situação financeira se levantando, embaraços, tentações. Você vai ter que fabricar uma arca de logística, de administração. Tudo debaixo da direção de Deus. Tem uma situação inóspita dentro da sua casa acontecendo. Fabrique uma arca de blindagem para você se separar da condenação. Em 2017... muitas vezes você naufragou na maldição porque não fabricou arca. Você em 2018 precisa aprender a fabricar as suas arcas para que você não possa
inserir-se na maldição. Diga amém. Você tem que ter projetos de fabrico de arcas, para que você não possa ir junto nas águas, junto com a multidão, junto com os demais. Mas quem fabrica a arca também forma altar. Amém? A Bíblia diz que Noé ficou olhando aquele silêncio de Deus. Ele começou a observar aquelas palavras de Deus. E ele falou, está faltando alguma coisa. Você vai observar a diferença do tratamento de Deus com Noé, antes do altar e depois do altar. A Bíblia diz assim, em Gênesis 8, versículo 20, e edificou Noé um altar ao Senhor. Deus pediu um altar? Pediu? Deus ordenou um altar? Partiu de quem? Do coração de Noé. Um projeto humano para a sua vida espiritual. Você sai da sua casa e vem na igreja, um projeto humano para a sua vida espiritual. Você vem à escola dominical, você ora, você busca Deus. São projetos, são buscas. A Bíblia diz que Noé edifica um altar e pega lá um dos animais. Haviam 7 animais, provavelmente ele pega um de cada, e de pássaros, e ele vai sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz assim no versículo 20 do capítulo 8, e edifica Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração. O projeto de Noé desperta um projeto divino. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Deus diz no coração assim, nunca mais eu vou destruir a raça humana. Do jeito que eu fiz com a chuva. Nunca mais. Uma atitude humana, um projeto humano, desencadeia um projeto divino para toda a humanidade. Olha como a junção do ser humano junto com o céu. Aquilo que Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A Bíblia diz assim, e o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, não cessarão. Você pode dizer glória a Deus? Agora Deus vira-se para Noé, e aí Deus abençoa Noé. Eu e você precisamos ter projetos que agradem a Deus, amém? Você sabe o que agrada a Deus? Você sabe quais são as coisas que agradam a Deus? Termina o versículo para mim. Porque sem fé, Salmo 51, o Senhor se agrada de um coração quebrantado. O Senhor se agrada de 3 coisas: voluntariedade, fé e quebrantamento. É o que Deus se agrada. A importância de nós termos projetos para 2018, direcionados a Deus, para amarmos a Deus, para servirmos a Deus, para amarmos os nossos irmãos. Quem de nós vamos colocar no papel? Eu quero amar mais os meus irmãos, eu quero ter mais amor, eu quero, se preciso for, dar a vida pelos meus irmãos. Esses são projetos que agradam a Deus. A Bíblia de fio a pavio, de alfa e ômega, fala do amor. Jesus diz, o amor é o maior fruto que nós podemos e fazemos manifestar em nós. Temos que ter projetos que agradem a Deus. Precisamos encontrar esse veio. Quantos projetos que foram por água abaixo? Literalmente a água do dilúvio levou. Por quê? Porque não são fabricantes de arcas. Não são diferentes em meio a situações. Eles se igualam com meio à multidão. Não são fabricantes de altares. Não fazem altares para Deus. Noé fez um altar e Deus sente o cheiro suave e levanta um projeto. Nunca mais destruirei o homem com a água. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe, agora é a bênção.
frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. E abençoou Deus a Noé. Você vê o início de um projeto de destruição. Você vê um homem que encontra graça aos olhos do Senhor, que é inserido neste projeto. Você vê um homem obediente que faz tudo conforme a vontade de Deus. Você vê um homem que percebe ainda um descontentamento em Deus. Você vê um homem que faz um projeto de construir um altar, e este altar agrada a Deus de tal maneira que Deus muda o seu projeto e faz um projeto novo para o ser humano. E ainda diz assim para Noé: Noé, eu vou dar a você uma aliança, um arco, o arco-íris que nós chamamos hoje, um arco no meio das nuvens quando chover, para que quando você olhe, ou o ser humano olhe para o arco, eles tenham esperança que não mais cairá águas do céu de tal maneira, ouvindo do abismo, que destruirão a raça humana. Um projeto de Deus que traz um sinal. A Bíblia diz assim no capítulo 9, versículo 13: o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo de número 15: então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e toda alma vivente, toda a carne e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Diga glória a Deus. Versículo 17: disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Um projeto de Deus, uma aliança de Deus para toda a humanidade por causa de um homem. Um homem que não tinha projetos, mas era o próprio projeto. Você é o maior projeto de Deus na terra. Noé constrói um altar, e os anos se passam, e Noé se torna agricultor. E Noé planta uma vinha. Ele tem um projeto. Existem vários exemplos na Bíblia assim, ó. Vários. Por isso que Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Noé tem ideia de um projeto: vou plantar uma vinha e vou me tornar agricultor. Use do mundo, mas não abuse. Todas as bênçãos que Deus te oferece não é para que você se perca. Todos os recursos que Deus te dá não é para que você fique em abdução. Tem gente que se abduz com o trabalho, se abduz com a família, se abduz com a igreja, se abduz com dom, se abduz com cargo, com funções. Noé um dia planta uma vinha e ele se embriaga. E ele bebe demais, ele abusa. Então ele comete o pior erro da vida dele. Podia ter terminado aqui, né? Hã? Não podia ter terminado? O capítulo 9 podia ter terminado no versículo 19, mas não termina. O versículo de número 20: começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu no meio da sua tenda e ficou nu. Cuidado com projetos que te desnudam. Cuidado com projetos que tiram a graça de Deus, o amor de Deus. Cuidado com projetos que tiram a sua humildade, que tiram a sua simplicidade, que faz você esquecer que é apenas um ser humano. Por mais abençoado que seja, você é só um ser humano. Cuidado com projetos que tiram de você a consciência da sua dependência de Deus. Cuidado com projetos que te desnudam. Ele acerta no projeto do altar e falha no projeto de plantar uma vinha, porque se embriaga. E amaldiçoa um filho. E a geração desse filho se torna algo terrível no encalço de Israel. Hã? A Bíblia diz que o filho mais novo, Cão, vê o pai nu e debocha e diz para os irmãos. Os dois irmãos com uma capa por detrás cobrem o pai. A família começa a ser assolada por causa de um projeto abusivo.
ele abusa no projeto. Não deixe que os seus projetos te desnudem. Quantas pessoas que foram desnudadas pelos seus projetos? Quantas pessoas que perderam Deus por causa dos seus projetos? Quantas pessoas que perderam a comunhão, perderam a graça, perderam o poder de estar diante de Deus, perderam a sensibilidade de ouvir Deus por causa dos seus projetos? Será que tudo aquilo que você vai pedir para 2018 realmente é para o teu bem? Será que a prosperidade que alguns vão pedir, será que é para o teu bem? Senhor, não me dê mais do que eu preciso para que eu não me esqueça de Ti, e não me dê menos para que eu não amaldiçoe. Será que é prosperidade e o bem-estar que algumas pessoas precisam? Será que são projetos que vão ser para o seu bem? Você já parou para pensar nisso? Nós temos aqui na igreja, acho que como toda a igreja, irmãos, que eles são assim. Adoradores, crentes, humildes, servos, aí eles prosperam. Altivos, soberbos, arrogantes, aí eles entram em declive. Adoradores, humildes, servos, voluntários, aí eles sobem, prosperam. Altivos, soberbos, e assim vai. Ô pastor, calma, está na época da soberba, está ganhando mais. Espera um pouco, daqui a pouco cai, Deus dá uma rasteira, aí fica crente de novo. Você vai fazer o quê? Vai matar o indivíduo? Pastor, a senhora não falou? Não falei, meu irmão, mas já falei 500 vezes. Até cutuco, falou, a coisa está subindo, hein? Dá aquela risadinha e zarpa. Você vai fazer o quê, irmão? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Pessoas que confundem ter com ser. Espera aí. Pessoas, olha Israel. Meu Deus, será que a Bíblia é aberta só para mim? Não, ela é aberta para todos. Onde já se viu uma pessoa achar que porque ela está bem financeiramente, que ela está agradando Deus. Espera aí um pouquinho. Ah, mas olha como Deus está me abençoando. Abriu essa porta, abriu aquela outra porta, abriu aquela outra porta. Você não lembra de Ezequias que o Senhor diz assim: eu provei e o deixei para ver o que havia no coração dele? Quantas vezes Deus abençoa a mim e a você para ver o que tem no nosso coração? Se ainda tem humildade, se ainda tem sensibilidade, se ainda tem humanidade, se ainda nós conseguimos ser flexíveis ou se nos tornamos altivos. É igual alguns crentes, quando eles se converteram, eles eram as pessoas mais amáveis, as pessoas mais sensíveis. Por quê? Porque eles tinham um inferno dentro de casa. Aí Jesus foi e consertou a casa dele, fez um pequeno paraíso. Aí ele começa a ficar perturbado dentro da igreja. Aí ele começa a ver o defeito de um, defeito de outro, defeito de outro. Ah, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque eu não gosto daquilo outro. Então vamos fazer o inferninho voltar lá em casa, que ele fica crente de novo. Você não sabe o que faz, você não sabe para onde corre. Quando ele tinha o inferno dentro de casa, ele tinha o céu dentro da igreja, ele amava todo mundo dentro da igreja, todo mundo era uma bênção, o culto era maravilhoso, e tudo era maravilhoso. Aí Deus vai e opera lá. Abençoa o casamento, abençoa, prospera. Aí ele vira o quê? Ele vai querer o inferno, então ele vai fazer o inferno dentro da igreja. Cuidado com os seus projetos. Cuidado com os seus projetos. Você precisa aprender a fazer projetos que te edificam. Projetos que te aproximam de Deus. Não projetos que vai trazer maldição sobre sua vida, sobre sua família. Trouxe maldição sobre Noé. Você vê um homem acertando. Diga para o seu irmão, eu tenho medo disso. Eu e você, alguns de vocês já passaram pelo começo, aprovados. Pelo meio, mas o fim, meu irmão, é complicado. Chegar até o fim aprovado igual Paulo não é para qualquer um não, hein? É ou não é? No fim, você tem que ter, sem se corromper. Teu princípio é pequeno, teu último estado será grande e extremo. No princípio pequeno não tem problema nenhum, meu irmão. Se é pequeno, as coisas são pequenas, tudo é pequeno. Não tem soberba, não tem nada. Agora, quando Deus te prospera, quando Deus te abençoa, e você acha que aí é o problema.
conforto derrubou várias pessoas. Não foi só Noé que falhou quando estava tudo muito tranquilo. Pode olhar na Bíblia, olha na Bíblia, olha na Bíblia. Olha na Bíblia. Será que alguns de nós só conseguimos ser crentes com um diagnóstico ruim, com uma situação ruim? Não ficamos olhando para ninguém, defeito de ninguém, e abraçamos todo mundo, e amamos todo mundo, só quando a coisa fica feia para o nosso lado? É meio estranho, é meio neurótico essa situação. Uma neurose. Plantou uma vinha. Cuidado com os seus projetos. Eles podem ser a maldição. Trabalho que você acha que vai ser o ó. Aquilo que você acha que vai ser a. Cuidado. Olha aqui. A Bíblia diz assim, no versículo de número 24. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã. Você já viu um pai amaldiçoar um filho e trazer a maldição para uma geração inteira? Servo dos servos seja dos seus irmãos. Tudo isso por quê? Começou a coisa por quem? Por quem estava lá em cima. Dia 7 de 2018, você vai fazer seus projetos. Eu gostaria muito que você pensasse bem até lá, sobre o que você vai pedir e sobre o que você está disposto a trabalhar. Aprenda a separar projetos que dependem exclusivamente de você. Exclusivamente de você. Você vai só contar com a força do Senhor Jesus, com a disciplina, com a ajuda. Emagrecer. Ó Senhor, meu projeto. Senhor, isso aí é com você. Fazer exercício. Os anjaiada falam, nós não, você. Separe projetos. Projetos humanos, separa. Tá? Coisas que dependem de sua disciplina, do seu esforço. Claro que Deus te ajuda, mas depende de você. Quem ia construir a arca? O anjo? Foi o anjo que construiu a arca? Não, foi Noé. Então, projetos que dependem do seu suor, do seu trabalho. Não vai chegar para Deus e dizer, não. Separe os projetos. Aprenda a separar os projetos. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Você tem aí alguns dias para você estudar o que você vai colocar nos seus pedidos de oração. Pastora, tem pedidos do ano passado que não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não é tempo? Ok, coloque-os de novo. Existem pedidos que precisam de anos para acontecer, por causa do tempo. Então, repasse-os para 2018. Não desista dos seus planos. Existem pessoas que, se você pegar o pedido dele de 17, de 18, de 16, de 15, não tem nada a ver. Mas peraí, não é normal. Os pedidos de 16, que não aconteceram pelo tempo, não aconteceram em 17, devem ser repassados em 18. Agora, pedidos que você entendeu e compreendeu que não é a vontade de Deus, não os coloque. Não os coloque. Não os coloque. Não os coloque. Por exemplo, você precisa de uma casa própria. Você coloca lá, uma casa própria. Isso é certo? Não. Você precisa colocar lá, disciplina, fidelidade. Aí embaixo, casa própria. Você precisa ser específico e entender o que é um pedido, o que é um projeto. Restauração conjugal. Você coloca lá, submissão, amor. Aí, restauração conjugal. Então, no pedido que você fizer, você tem que saber. Tiago diz assim, vocês pedem mal, por isso vocês não recebem. Quando eu peço algo para Deus, eu estou pedindo algo para Deus, eu tenho que ter a minha parte, a minha porcentagem. O pudor, a honra, o caráter de Noé, a fé de Noé uniu-se ao projeto. E é assim que vai ser. A minha força, a sua força, o nosso caráter, a nossa procedência vai unir-se à vontade de Deus. Isso é um projeto que dá certo. Isso é um projeto que funciona.
Aquilo que você anseia, mais a vontade de Deus, é o que funciona. Aí você diz assim, mas eu não tenho projeto. Então você não é crente. Crente tem que ter projeto. Ele tem que ter projeto de mudança pessoal. Ele tem que ter projeto de alcance espiritual. Ele tem que ter projeto humano, projeto para a família, porque ele é um trabalhador. O Cristo da cruz, o meu e o seu, não gerou gente preguiçosa. Gerou pessoas que buscam. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Entende? É isso que nós precisamos entender. Compreendermos. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos encontrar nos teus projetos, nos teus planos para a nossa vida. Temos sonhos, Deus, que foram plantados pelo Senhor. Necessidades. Temos petições, temos anseios. Ó Deus, que possamos aprender a construir arcas. Que possamos aprender a fazer altares. E pensarmos muito bem quando plantamos vinha. Ó Deus, ensina-nos a encontrarmos com o Senhor no centro da tua vontade. Não permita que a ociosidade, o descontentamento faça com que crentes tenham planos e propósitos de mudar de vida, mudando de casamento, mudando de país, mudando de rua, mudando de cidade. A verdadeira mudança acontece dentro de nós quando somos aptos para obedecer e construirmos arcas. Sua situação está sendo inundada, você está afogando, construa a sua arca com as diretrizes que Deus te dá. Faça altares. Aprenda a agradar a Deus. Aprenda a obedecer o Senhor. Agrade ao Senhor. E vê no projeto de Deus a bênção para a sua vida. Quais são os seus planos para 2018? Você já está orando por eles. Você já está sonhando com eles, já está planejando. Você já está sentindo aquela adrenalina santa dentro do seu coração para colocá-los em prática? Os projetos que não foram realizados, você consegue entender que não era tempo. E você vai repeti-los, porque Deus é fiel, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desacredite. Não desconfie, não deixe cair na incredulidade. Os planos e os projetos que você tem, que recebeu de Deus. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Diga a Deus, eu tenho o Espírito. Por isso eu tenho projetos. Por isso eu tenho sonhos. Como Paulo tinha. Como todos os outros tiveram. Davi é um grande exemplo para mim, Deus. E o que eu quero é chegar aonde o Senhor determinou para mim. É isso que eu quero. Então me ensine a fabricar arcas aos moldes do Senhor. Ensina-me a fazer altares. E ensina-me, Deus, a ter cuidado com as plantações que eu faço, com os projetos que eu faço, que não vêm do Senhor. Então, em nome de Jesus, que eu possa tudo que fizer para o teu agrado, para o teu cuidado, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.